E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos aí sobre planejamento racional de fármacos. Hoje é o nosso segundo vídeo e nós vamos falar sobre estratégias de compreensão de estrutura e atividade. E todo mundo sabe, né, quem já estudou química farmacêutica, que relação estrutura e atividade talvez seja um dos conteúdos mais literalmente enfatizados durante a graduação em muitos lugares. Acaba se estudando só relação estrutura e atividade, e é um assunto muito interessante, só que na maioria das vezes nós temos uma visão muito errada sobre ela, e hoje a gente vai desconstruir um pouco algumas coisas, construir outras, para ter de fato uma intenção de como usar relação estrutura e atividade no planejamento racional de fármacos. Então bora lá. Então, conceituando para quem não sabe, né, relação estrutura-atividade nada mais é do que como cada parte, né, compreender como cada parte da molécula vai influenciar nos processos farmacodinâmicos e também nos farmacocinéticos. A gente, por vezes, acaba focando muito nos farmacodinâmicos e esquece que a cinética é tão importante quanto, porque se você não tem mecanismos cinéticos, você nunca vai conseguir ter os mecanismos dinâmicos. Logo, quando a gente fala do estudo de relação estrutura-atividade, a gente está falando na compreensão, no estudo da molécula como um todo, né? Como cada átomo interage entre si naquela estrutura e como eles interagem com o que está em sua volta, né? No nosso corpo. E o que acontece? Na maioria das vezes, o professor vai lá, te passa um monte de molécula e fala: ah, isso aqui é uma característica do grupo tal, tal. Aí esse aqui é de outro grupo, não sei o que, não sei o que lá, tal. E vira uma decoreba infinita. Você não sabe mais aonde enfiar a coisa, aonde enfiar a informação. Porque é realmente isso que acontece, vira uma decoreba. E a matéria se torna pesada, maçante, cansativa, difícil. E não é para ser assim. Relação de estruturatividade não é uma técnica utilizada para te ajudar a identificar moléculas que já existem simplesmente. Não é. Então a gente vai ver isso hoje, que o propósito dessa técnica é outro, completamente diferente, que nos auxilia a entender as moléculas que nós temos na atualidade e descobrir novas substâncias, né? Ser usada, aplicada na descoberta de novos compostos bioativos. Nada é pior do que um professor que quer empurrar de goela abaixo decoreba em cima de relações de estruturativa. É o pior tipo de professor de química farmacêutica que você vai ter na vida. Pior. Você tem que compreender a estrutura. No momento que você compreende a estrutura, tudo faz sentido. Então você precisa ter bases de química orgânica, bases de fisicoquímica, bases também de fisiologia, bioquímica e farmacologia para você compreender os mecanismos gerais. Mas para entender a molécula você precisa conhecer química. Se você não conhece química, muito dificilmente você vai realmente conseguir aprender química medicinal, química farmacêutica, afinal é química, né? Então, fica a dica, né, gente? Não cai nessa de, vou decorar, nananana. Isso não é aprender. Aprender química farmacêutica, saber química farmacêutica, está relacionado a você olhar para uma molécula e conseguir extrair informações dela, não porque você decorou algo que o professor falou ou que o livro está falando, e sim porque você compreendeu qual é o papel daquele átomo naquela estrutura, qual é o papel daquela ligação, por que foi adicionado aquilo, por que foi retirado aquilo outro. Então esse é o papel da relação estruturatividade. Então bora entender um pouco mais sobre isso, né? Bem, e qual é a aplicação afinal? A gente já falou para que não serve, então para que serve? Serve para entender a molécula como fármaco, ou seja, como que ela vai agir de forma farmacocinética e farmacodinâmica, identificar o grupo farmacofórico, que é justamente a região responsável pelo efeito, né? E também realizar a triagem de novas moléculas. Então a gente vai ver cada um desses tópicos, assim como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, de novo 3 tópicos aqui para a gente discutir e evoluir o nosso pensamento a respeito de relação estruturatividade. Então vamos ao primeiro, né? Entender a molécula como um fármaco. Então aqui, como eu já falei, a gente vai trabalhar sobre questões farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Quando a gente fala de química farmacêutica, né, a gente está falando do estudo de atividade farmacológica, né? Então você vai estudar uma molécula que possivelmente vai ter um efeito. Vamos lá, vamos supor que eu peguei uma molécula, eu criei uma molécula no laboratório, testei o efeito dela para inibição de COX, COX-1 e COX-2. Então ela vai ser um anti-inflamatório não esteroidal, um protótipo, né, de anti-inflamatório não esteroidal. No momento que eu tenho esse resultado, que eu sei que ela vai inibir COX-1, COX-2, que ela é um bom anti-inflamatório, eu tenho que ter uma coisa em mente. Isso significa que ela tem efeito. Isso significa que ela preenche condições
farmacodinâmicas, certo? Só que isso não significa que esse protótipo vai vir a ser um fármaco. Por quê? Porque ele precisa também cumprir funções farmacocinéticas. É como se eu tivesse que levar a droga até um receptor de COX. É como não, né? É realmente o que acontece. Então eu tenho que levar até meu receptor lá, até receptor não, né? Até as COX mesmo, né? Então, para chegar nessas enzimas, ela precisa fazer um longo percurso, né? Se eu penso, por exemplo, no comprimido, eu tenho que tomar o comprimido tem que ser dissociadinho ali e tal, tem que ser absorvido, tem que ser distribuído, tal, em alguns casos metabolizado, papapá, até chegar de fato em ter a ação, em ter a ligação. Então, esse processo farmacodinâmico, ele é quase o final do caminho, certo? Então tem todo um caminho até chegar nele. E entender esse caminho é muito importante, porque você não tem fármaco sem essa primeira fase, né? E depois que o efeito é gerado ali e tal, existem outros processos de excreções, né? Que também é algo muito importante. Alguns fármacos têm uma dificuldade em ser excretados, são altamente reabsorvidos, cumulativos, e isso é perigoso em alguns casos. Então, também temos que entender esses perfis. Então, quando a gente vai estudar perfis farmacocinéticos de fármacos, nós falamos sobre ADMET. O que é ADMET? Que desgraça é isso? ADMET nada mais é do que uma sigla utilizada para o estudo de perfil de absorção, distribuição, metabolização, excreção e toxicologia. Então essas 5 letrinhas vão falar sobre esses 5 parâmetros aí. Então, quando eu vou estudar absorção, eu estudo várias coisas, gente. Absorção cutânea, absorção gastrointestinal, de diferentes vias, né? Distribuição, as proteínas plasmáticas que ele pode se ligar, se ele não vai ter, por exemplo, né, um possível caso de interação com outros fármacos, inibindo certas ligações, tal. Metabolização, quais são as CYPs aí que vão agir sobre ele, se quando ao ser metabolizado ele vai ter, por exemplo, se eu penso no profármaco, né, se ele vai ter uma ativação, se essa ativação ela vai ser mais benéfica ou menos benéfica, se os metabólitos são tóxicos, menos tóxicos. Então eu penso tudo isso. A excreção é o mesmo esquema, e talvez um dos tópicos mais interessantes seja o de toxicologia, né? Se eu penso, por exemplo, esse fármaco ele vai me fazer bem, ele vai ter um efeito benéfico. Todavia, ele também pode ter efeitos maléficos, efeitos que eu não quero. E a gente tem sempre que botar na balança. Será que realmente compensa tomar esse fármaco? Será que os efeitos do bem, digamos assim, superam os efeitos do mal, entre aspas, né? Então a gente coloca na balança. E eu acho que um dos fatores que mais pesam nessa balança é justamente a toxicologia. Referente tanto a efeitos adversos, ali, colaterais, mas sobretudo sobre efeitos que são a longo prazo, né? Geralmente medicamentos que são utilizados em terapias para doenças crônicas. Então é muito importante a gente ter um foco nisso e entender perfil toxicológico. Existem fármacos, moléculas que vão ser carcinogênicas, que vão ser potenciais geradoras de câncer. Existem estruturas que também podem alterar frequência do ciclo cardíaco, mesmo não agindo diretamente sobre o sistema circulatório, né, cardíaco e tal. Então a gente tem que ter as compreensões, né? Tem drogas que são hepatotóxicas, algumas são em maior monta, outras em menor monta, algumas são renotóxicas. Então a toxicologia, gente, é muito importante você compreender a toxicologia aplicada ao desenvolvimento de fármacos. E a gente estuda esses padrões desde um princípio. Então, desde quando a gente está começando a desenhar um fármaco no computador, usando ferramentas em sílico ainda, nós já começamos ali a traçar esse perfil ADMET. Por quê? Porque nada adianta eu morrer, sintetizar fármaco, fazer isso, aquilo, outro, se eu chego no final e fiz teste clínico em não sei o que, né, pré-clínico em rato e tal, com injeção direta no lugar onde eu quero, só que eu não tenho um perfil ADMET adequado para humanos. Então você joga toda uma pesquisa de anos, milhares de reais investidos no lixo, literalmente, porque você não tem ali uma pesquisa básica, gente, que é a pesquisa em sílico, né, que a gente faz no computador mesmo, sobre o perfil do ADMET, né, de perfis aí de farmacocinética. Quando eu falo de relação estrutura e atividade relacionado a esses perfis farmacocinéticos, o que eu tenho que pensar? Eu vou dar um exemplo clássico, né?
O ácido acetilsalicílico, ele foi criado para melhorar o ácido salicílico. Nós tínhamos uma série de problemas no ácido salicílico e nós desenvolveram, né, o ácido acetilsalicílico focado justamente em resolver esses problemas. Então, o que foi adicionado ali? Foi retirado uma hidroxila e foi adicionado uma acetilação, né, um grupo éster. E esse grupo éster ele vai favorecer uma série de coisas. Então, no momento que eu compreendo isso e eu começo a observar outros fármacos que também tiveram o mesmo tipo de substituição, tiveram retirada ali de hidroxilas, por exemplo, de outros grupos, para adição de ésteres, eu percebo um padrão. Eu percebo que todos eles seguem o mesmo padrão de ideia. Por quê? Ao ser absorvido, né, que esse é o grande intuito, né, vai reduzir danos que o ácido salicílico causava, vai favorecer a absorção, foi absorvido, vai ser metabolizado, né, o ácido acetilsalicílico e volta a ser o ácido salicílico. Então, eu estou favorecendo ali um processo. Então, no momento que eu percebo que isso está acontecendo, e que não acontece só no ácido acetilsalicílico e o ácido salicílico, acontece em vários outros fármacos, como a morfina e seus análogos aí. Quando eu percebo esses padrões, eu noto de cara que há um padrão na química farmacêutica, que há uma série de padrões estruturais, padrões moleculares, e que isso não é por acaso. Isso é para favorecer certas propriedades farmacocinéticas. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai estudar estratégias mais específicas, vai ver coisas mais específicas, mas quando a gente estuda individualmente cada grupinho lá, né, anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, antibacterianos, enfim, a infinidade que nós temos, nós vamos percebendo que há padrões. E esses padrões eles foram criados, desenvolvidos, pensados, estruturados justamente para serem seguidos por novos fármacos. Então, se nós queremos desenvolver novos fármacos, nada melhor do que olhar o que já foi feito. Então, é uma colinha. A gente vê a relação de estrutividade justamente para ter uma colinha de como nós podemos entender certos problemas que existem nos fármacos ou nos potenciais fármacos e corrigi-los de acordo com a necessidade. Eu quero aumentar a absorção, eu quero reduzir efeitos colaterais primários, quero melhorar a distribuição, enfim, seja qual for a estratégia, existem pontos específicos, existem padrões, e esses padrões podem e devem ser utilizados. Já quando a gente está falando, né, da compreensão farmacodinâmica sobre relação de estrutura e atividade, a gente está falando sobre padrões de interação. Então a molécula ela tem interações, né? Ela vai fazer interações ali, nós já vimos isso uma cacetada de vezes. Então, molécula e receptor vão se conectar, vão interagir entre si e em alguns casos se ligar. Quando a gente percebe também alguns padrões que já acontecem, a gente consegue aplicar em novas moléculas. A gente consegue perceber que, poxa, se eu faço esse esquemazinho aqui, eu vou ter tal resultado. Então eu vou fazer porque eu quero esse resultado. Então essas são estratégias básicas que a gente consegue ter só com base na observação. Então a gente observa o que já existe, vê quais são os padrões e a gente consegue, entre aspas, copiar e melhorar, né? A gente vê o que funciona para molécula, o que não funciona para outra e vai adequando. Então relação estruturativa primariamente é para isso, gente, para você reconhecer padrões, padrões de absorção, distribuição, metabolização, excreção, toxicologia e padrões de interação. E também compreender como a sua molécula que você está criando vai ter essa correspondência, como ela vai se adaptar a essa realidade farmacocinética e farmacodinâmica. Porque de nada adianta, como já falamos, o fármaco tem um efeito muito expressivo se ele não tem a taxa de absorção boa. Ele é péssimo em absorção, ele tem pouquíssimos pontos de interação com proteínas plasmáticas, então vai ser muito mal distribuído. A metabolização dele muito rápida, por exemplo, ele vai ser excretado muito rápido também, ele é amplamente tóxico. Não faz sentido, né? Não faz sentido você desenvolver um fármaco assim, porque ele vai ser um fármaco ruim, porque ele não vai nem chegar a fazer um efeito desejado, né? Então, é muito importante a gente entender. Não focar só no efeito, mas focar no caminho até o efeito. O efeito é a cereja do bolo, mas existe o bolo, né? Então, esse bolo a gente tem que compreendê-lo como um todo. Por isso que nem toda molécula é um fármaco. Nós temos muitas moléculas que têm propriedades terapêuticas, mas não são fármacos. Por que não são fármacos? Justamente porque elas não têm esse perfil adequado. Então, é uma coisa que a gente tem que levar
na vida. A gente tem que levar isso para a vida, literalmente, quando a gente pensa em química farmacêutica. O segundo aí, né, o segundo ponto que a gente usa a estratégia de relação estrutura-atividade é na identificação de grupos farmacofóricos. Nós sabemos muito bem que o grupo farmacofórico é a região da molécula responsável pelo efeito. Mas agora, qual é essa região? Vamos supor que eu descobri uma nova molécula aí, essa aí que está na tela. Eu vou pensar, qual é o grupo farmacofórico? Para eu descobrir, eu faço a famosa desmontagem da molécula, né, que a gente chama de simplificação molecular. Eu falo um pouco disso lá no vídeo de opioides, quem quiser saber mais sobre, só ir lá. Então a simplificação molecular nada mais é do que uma estratégia onde a gente começa a tirar, realmente desmembrar estruturas da molécula e fazer vários testes para descobrir o que é essencial para o efeito. Então, nós temos vários grupos, esses grupos vão se ligar ao receptor e gerar o efeito. Nós temos outras estruturas, e essas outras estruturas vão ser auxiliadoras, tanto no processo farmacocinético quanto no farmacodinâmico, né? Mas sobretudo no farmacocinético. Geralmente algumas estruturas vão facilitar a absorção e tal, mas o efeito em si está relacionado a uma partezinha da molécula. Vamos supor que na nossa molécula a parte farmacofórica, né, o grupo farmacofórico seja esse aí, né, que é o anel benzênico com 2 metilações. Então essas 2 metilações e esse anel vão gerar o efeito. Eles são os grandes responsáveis por se ligar ao receptor e propagar aí informações que vão culminar no que a gente quer, né, que é alívio de uma dor, coisas do tipo. A cura. Então, o que acontece? Quando eu não sei que essa parte é o grupo farmacofórico, eu tenho que fazer testes. Então eu vou tirar esses outros grupamentos, vou ver o que é essencial, o que não é, vou adicionar coisas, enfim, fazer uma série de questões até de fato eu achar, olha, isso aqui é essencial. Sem isso aqui não dá. A molécula precisa ter essa estrutura aqui, a estrutura é responsável pelo efeito. Então quando eu sei o que é ali de fato a base da molécula, eu consigo construir os seus análogos. Evitando sempre ao máximo mexer nessa estrutura, porque ela é a essencialidade. Então vou adicionar grupos que vão aumentar a potência, que vão reduzir potência, que vão melhorar a absorção, reduzir toxicologia. Então faço as alterações, né? Um exemplo clássico, né, são os ajustes de potencialização de efeito, né? Melhorar o desempenho da molécula, isso é muito comum. Sobretudo quando a gente trabalha com moléculas naturais, como nós já vimos. É muito comum a gente encontrar moléculas da natureza que têm um ótimo efeito biológico, só que fracos, né? Então, para corrigir esses efeitos fracos, a gente descobre qual é a região farmacofórica e vai adicionando grupamentos que possam aumentar a potência do fármaco, né? A gente vai ver quais são as estratégias um pouco mais para frente, tá, gente? A gente ainda está um pouco na conceituação, na compreensão, mas nos próximos vídeos a gente já começa de fato a ver essas estratégias. Por último aí, nós temos a última utilização da relação estrutura-atividade. Existem outras também, obviamente, né? Eu listei só 3, porque senão a gente fica aqui 20 horas falando da mesma coisa. Acho que são as mais essenciais. E a última é justamente realizar a triagem de novas moléculas, né? Vamos supor que a gente pegou uma planta e a gente isolou uma nova molécula, inédita no mundo, nunca antes vista. Meu Deus, para que serve? Então, essa é uma missão muito difícil, você descobrir para que uma molécula serve. Então, existem vários testes que podem ser feitos hoje, computacionais mesmo, que vão nos ajudar. Mas esses testes possuem um padrão, eles seguem um padrão. Como eu já falei, o padrão é muito importante na química farmacêutica. E esse padrão se chama relação estrutura-atividade. Então, a gente só de olhar para uma molécula, a gente só de olhar assim, cruzão, a gente pegou a molécula, desenhou ela bonitinho, a gente consegue perceber padrões com o que já existe. O computador faz o mesmo esquema, ele vai perceber esses padrões e dizer para que serve aquela molécula. Então, basicamente, a gente usa, né, estratégias de observação. Eu sei que o anti-inflamatório não esteroidal, na maioria das vezes, ele vai ter uma hidroxila ligada a um anel, ou algum outro grupamento como um enol ligado a um anel, que vai estar associado também a uma ligação de um grupamento ácido, né? Então eu sei que esse é um padrão clássico de muitos anti-inflamatórios não esteroidais, não de todos, mas de grande maioria. Alguns que possuem um maior nível de seletividade vão ter grupamentos furamídicos. Se eles forem acíclicos, grupamentos furamídicos acíclicos, eu tenho um padrão ainda maior de seletividade para COX-2. Então eu começo a perceber alguns padrões de interação.
de posicionamento de moléculas, tal. Isso me favorece descobrir para que serve uma nova molécula. Então eu descobri uma nova molécula, para que ela serve? Vou ver o que já existe na literatura e comparar, né? E com isso a gente consegue saber se alguma molécula tem um potencial interessante para alguma coisa ou não, se é uma molécula mais banalzona, que pra gente não vai ter muito interesse, pra planta às vezes é super importante, mas pra gente não é. Pro animal que a gente extraiu ela é super importante, mas pra gente não vai ser. Então a gente consegue fazer essa triagem, porque se a gente fosse estudar a fundo todas as moléculas que a gente extrai, todas as moléculas que são caracterizadas, não existiria ciência suficiente na humanidade para chegar a 0,0001% de chance de desenvolver um fármaco. Não existiria fármaco, gente. Porque são muitos testes, são muitas moléculas, então não tem como. Então, a gente precisa focar esforço em coisas específicas. E para conseguir selecionar o que é bom, o que não é para se tornar um fármaco, o que tem mais viabilidade, o que tem menor viabilidade, essa triagem com base na relação de estrutura-atividade é algo primordial, é algo muito, muito, muito utilizado e que nós temos que aprender a usar. Então, quando vocês forem estudar, nas próximas aulas agora, sobre novas estratégias aí no desenvolvimento de fármacos, e posteriormente no módulo 3, ver essas questões relacionadas à estrutura e atividade de moléculas, tenham isso em mente. Vocês estão estudando padrões. Padrões que vão ser usados, vão ser adaptados na maioria das vezes, só que são padrões. Então, no momento que você compreende esses padrões, afinal a química ainda é uma ciência exata, no momento que nós compreendemos esses padrões estruturais, moleculares, a nossa mente abre, nossa mente abre. E quando a gente mistura o conhecimento desses padrões juntamente com o conhecimento químico que nós temos, por mais básico que ele seja, nós olhamos para uma molécula qualquer, nós conseguimos perceber o que ela tem a nos oferecer. Poxa, essa molécula é uma molécula ácida por conta disso, disso, disso. Então, se ela é ácida, eu tenho uma absorção maior em tal ponto. O grau de ionização dela vai ser tal, 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 em cada estrutura, nananana. Então eu consigo ter uma dimensão, às vezes não é algo concreto, você não vai chegar e falar, essa molécula tem um pK de não sei quanto, tal. Não precisa disso, mas você consegue olhar para uma molécula e ter uma dimensão, que ela não é apenas uma molécula, ela é um universo. E que ela traz essa universalidade de informações para você. Então, não é apenas um átomo ali, não é apenas um pauzinho mexendo ali e tal. Não é, gente. Uma molécula é uma estrutura que nos dá muitas, muitas, muitas e muitas respostas. É só saber olhar para ela e perguntar para ela o que ela tem. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha entendido. Sei que é um conteúdo um pouquinho mais pesadinho do que a gente vinha trabalhando, e os próximos serão ainda mais. Então é necessário a gente ter um pouco mais de atenção e tal. Mas no geral é isso, né? Nenhum bicho de sete cabeças, eu acho que todo mundo consegue compreender e se desenvolver aí, né, gente? Então, é isso.